Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, o Senhor Jesus disse assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou ler mais uma vez. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que Jesus falou aconteceu. Ele foi levantado, ele foi para a cruz, ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue, ele morreu, mas ele não permaneceu lá na cruz não, ele ressuscitou, ele vive, ele reina, e se você crê, você vai ter vida eterna, você vai ter vitória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê que o Senhor vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender, amém? Traga sempre caneta, papel, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus, amém? Muito bem, nós temos que ter entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. Deus quer que nós tenhamos entendimento. O plano de Deus para a nossa vida é maravilhoso, não é? Como ele usou Jeremias para dizer: bem sei eu os pensamentos que penso de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Jesus aqui cita um episódio que aconteceu séculos e séculos antes dele, não é? Que foi quando uma serpente de metal foi feita, foi levantada. E ele fala que essa serpente, não é, representa ele naquela ocasião. Então vamos entender melhor do que ele está falando. Vamos lá no livro de Números, capítulo de número 21, é o que é na teologia chamado de tipo de Cristo, tá? É um tipo, a serpente. Vá lá comigo em Números 21. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Enquanto você encontra, vou lhe dar um panorama rápido, um contexto para a gente chegar aqui. Deus havia tirado o povo do Egito, não é? No Egito, Deus havia realizado maravilhas. No Egito, para os egípcios, a água virou sangue. Para o povo de Deus, na terra de Gósen, não. Para os egípcios vieram pragas de rãs, de piolhos, de moscas, de úlceras, de saraiva, diversas. Mas para o povo de Deus não. Deus os tira do Egito, Deus vai os dar uma indenização, não é? O texto vai dizer lá no livro do Êxodo que eles despojaram o Egito, levaram ouro, prata, roupas, gado, levaram tudo. Moisés chega ao ponto de dizer: nenhuma unha ficará, eles levam. Muito bem, Deus abre o mar, eles atravessam. E Deus fez questão de provar que estava com eles, porque eles viam todos os dias, de dia, a coluna de nuvem que ia à frente deles, e todas as noites a coluna de fogo. Deus está provando: eu estou aqui com vocês, eu estou com vocês, vocês não estão sós. E aí Deus vai operando milagres, né? O maná cai do céu, a água brota de rocha, chegam numa fonte de água amarga, Moisés joga lá uma madeira, o lenho, a água se torna doce. Então eles estão vivendo maravilhas. Todavia, eles ainda não tinham entendimento, das coisas. Vamos ver, não é? Porque tudo que está escrito aqui é para nos ensinar, é para nos instruir. Você encontrou aí? Números 21, o livro de Números é o quarto livro da Bíblia, tá? Números 21, versículo 4.
Vamos ler aqui. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. Até aqui. Deus faz com que eles rodeiem, com que eles deem a volta. Poderiam ter ido reto, mas quando Deus dirige a nossa vida, amados, Ele sabe qual é o melhor caminho. Diz lá o sábio Salomão em Provérbios que para o homem há caminhos que parecem direitos, mas no final dele é a morte. Eu e você vemos o que está diante dos nossos olhos, Deus vê lá na frente. Deu para entender? Então, Deus sabia qual era o melhor caminho e o povo está rodeando, o povo está indo pelo caminho mais longo. Às vezes a vida nos leva, não é? Deus nos conduz, melhor dizendo, por caminhos que não queremos, mas é necessário ir. Você lembra lá do José? Não é? Se coloque por um instante, cresceu livre, queria ter perdido a liberdade? Não, mas perdeu. Queria ser vendido como escravo? Não, mas foi, mas Deus estava com ele. Queria ser lançado numa prisão injustamente? Não, mas foi, mas Deus estava com ele. Declare comigo, Deus está comigo também. Eu tenho que ter esse entendimento. Então, eles estão rodeando, e o deserto naquela parte do mundo não é um deserto de areia, é um deserto pedregoso. Então é difícil de andar, é ruim de andar, não é? E diz o texto que eles estavam rodeando a terra de Edom, porém, tem um porém aí, não é? A alma do povo angustiou-se nesse caminho. O povo começou a se angustiar. O povo começou a pensar, mas que deserto demorado, não acaba nunca. Eu vou morrer nesse deserto, que terra prometida coisa nenhuma. Eu vou morrer aqui, eu vou perecer aqui. E aquela angústia começou a ganhar volume dentro deles. Isso é perigoso, amados, porque nós temos que ter cuidado e saber que as angústias da vida virão. As aflições e problemas da vida virão, mas elas não podem nos dominar. Nós temos que compreender, virão angústias, mas o Senhor vai estar comigo. Virão problemas, mas o meu Deus estará comigo. A alma do povo começou a se angustiar, e foi de uma tal maneira que eles não conseguiram domar a língua e falaram e soltaram. E olha o que eles disseram no versículo seguinte, versículo 5, Números 21, 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Se você tiver uma caneta aí, grife aí, viu? Contra Deus. Outro dia eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, e a pessoa disse assim: fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Olha só, eu pensei que frase sábia, não? Se todo mundo aplicasse, fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Olha só, o povo aqui, a turma aqui, está falando contra quem, minha gente? Contra Deus e contra o homem de Deus, Moisés, o líder que Deus escolheu. E o que é que eles falaram? Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Jesus deixa claro que a boca fala do que o coração está cheio. Isso é tão sério que na continuação, lá em Mateus 12, no versículo 37, Jesus disse: por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. O povo está falando contra Deus. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Por que você fez isso? Por que não deixou lá no Egito? Por que não deixou lá? Nós vamos morrer aqui, nós vamos perecer. Olha o que eles estão dizendo, olha a pergunta que eles estão fazendo. Não é? E tem gente, infelizmente, que usa o que sai da boca do mesmo jeito, não é? Não vai ter jeito, não vai mudar, vai morrer, vai perecer, o casamento vai acabar, vai morrer na pinga, não tem jeito, vai morrer no vício, acabou, estou falido, estou quebrado. Não, meu irmão, a vida e a morte estão no poder da língua. Então abra a boca para profetizar, abra a boca para declarar a bênção, a vitória. Ao invés de dizer que não tem jeito, declare: Deus vai dar a vitória, Deus vai fazer um milagre. Ah, está na cachaça, Deus vai libertar e vai ser um servo do Senhor. Ah, mas está na droga, não tem jeito, Deus vai transformar, vai libertar, vai fazer um servo dele. Ah, eu estou falido, quebrado, endividado, Deus vai me prover, Deus vai me prosperar, Deus vai me abençoar, o Senhor vai operar na minha vida. Abra a boca e profetize. Com a palavra você pode levar morte, ou pode fazer como Jesus, levar vida.
O que ele falava, João 6,63, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. A vida e a morte estão no poder da língua. E cada um vai se alimentar do fruto dela. Então declare vitória, profetize bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Tem gente quando recebe o salário, o pagamento, o serviço, esse salário de miséria, esse dinheiro de miséria. Não, profetize, né? Deus vai prover, Deus vai abençoar. Agradeça, porque essa turma aqui não faz isso não, né? Olha a continuação, versículo 5. Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha só, não tinha pão e não tinha água, mas se eles pedissem a Deus, Deus iria prover. Quando eles pediram comida, Deus proveu o maná. Quando eles pediram carne, Deus proveu as codornizes. Quando eles pediram água, Deus fez água brotar de rocha. A questão é entender. Deus está trabalhando a fé deles. Deus está trabalhando a fé dessa turma. E como é que Deus trabalha a nossa fé? Em meio às lutas, em meio às aflições, em meio aos problemas, para nos despertar a crer nele, a confiar nele, a buscar mais a ele. Você já reparou que os períodos que você mais buscou a Deus foi enfrentando as maiores lutas? Você já reparou que o tempo que você mais se agarrou com Deus foi nas maiores dificuldades? Deus permite, não porque Ele é mau, pelo contrário, porque Ele quer despertar a fé, Ele quer despertar, né, a nossa busca por Ele, o nosso clamor, a nossa confiança nele, e Ele quer operar maravilhas. Não tem ninguém mais interessado em nos abençoar do que Deus. Eu tenho que entender isso, eu tenho que ter entendimento espiritual, eu tenho que compreender. Nós não podemos ser, como diz lá o Salmo 32:9, né? Diz lá, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, precisa de cabreço na boca. Não, nós não podemos ser assim. Deus quer que nós tenhamos entendimento. Diz ainda, segundo aos Coríntios 4, versículos 3 e 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, aos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Querido, querida, Deus quer que você tenha entendimento, porque Ele tem um projeto glorioso na tua vida, na tua casa, na tua família. Quando você tem esse entendimento, você não encara os problemas da vida como algo que vai te destruir, mas você começa a olhar, é mais um testemunho que eu vou contar, é mais uma vitória que eu vou ter, porque o meu Deus está comigo, eu não estou sozinho, Ele está aqui. Nós temos que ter esse entendimento. Essa turma não tinha. Ao invés de se voltar para Deus e clamar, Senhor, precisamos de comida, Senhor, precisamos de água, Senhor, opera, Deus ia fazer. Só que além de não fazer isso, além de murmurar, eles desprezaram o que Deus deu. Olha só, leia comigo mais uma vez, só a parte final aí do versículo 5. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. O dicionário define a palavra vil como desprezível, nojento, repugnante. Olha o que eles estão dizendo do maná. Ah, pastor, mas é que você não estava lá? Imagine comer todo dia a mesma coisa. Sim, claro, não é? Obviamente, pode ser o melhor alimento do mundo, mas se comer todo dia a mesma coisa, muito provavelmente dali a pouco você não vai querer mais. Só que eles estão no deserto. E por que Deus está fazendo isso? Deus está despertando a fé neles. Eles poderiam clamar e pedir. Quando eles pediram carne, Deus não proveu a carne. Se eles tivessem pedido melancia, Deus ia prover melancia. Se eles tivessem pedido melão, Deus ia prover melão. Se eles tivessem pedido pepino, cebola, Deus iria prover. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Declare comigo, tudo o que eu preciso, o Senhor tem pronto, tem preparado. Declare com fé, eu vou clamar, e o Senhor vai me ouvir, e vai me atender, em nome de Jesus. Agora, nós não podemos desprezar as coisas de Deus. Isso é muito sério, porque Deus vê a intenção do coração. Eles estão desprezando o maná, ao invés deles agradecerem por ter o maná. Senhor, obrigado, porque nós temos todo dia esse pão, mas providencia, Senhor, por favor, providencia isso, te suplicamos, providencia aquilo. Eles poderiam ter feito assim, mas não fizeram, porque o ser humano é tendencioso a reclamar do que não tem, do que agradecer pelo que tem. Você já reparou? Repare, por exemplo, camarada tem um belo carro,
mas ele pensa assim: ih, rapaz, carro, negócio é andar de jatinho fretado, que carro. Aí o outro tem um carrinho simples, ele olha: ih, meu carro tá tão ruim, o negócio é aquela BMW. Aí o outro está de moto, ele pensa assim: olha, se eu tivesse pelo menos um fusquinha desse para andar, seria tão melhor. Aí o outro está de bicicleta, se eu tivesse uma moto dessa para andar, já seria tão bom. Aí o outro está andando na calçada: poxa, se eu tivesse uma bicicleta, já ia me ajudar tanto. Aí o outro está na cadeira de roda: se eu tivesse 2 pernas para andar, já seria uma maravilha. Aí o outro está num leito do hospital, não consegue nem andar: se eu pudesse estar pelo menos numa cadeira, já seria tão bom. Não é assim que acontece, né? Cuidado para não ser ingrato. Agradeça por aquilo que você já tem e creia, porque o Senhor tem muito mais para fazer na tua vida. Só que essa turma aqui, além de não agradecer, despreza declaradamente. E não foi só algo da boca para fora, era algo que estava entranhado no coração. Ô queridos, a gente precisa ter discernimento espiritual, e o Espírito Santo tem para dar para você. Como assim, pastor? Hebreus 4,12 diz lá o texto que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando eu tenho entendimento da palavra, quando eu tenho discernimento do Espírito Santo, eu consigo discernir na minha vida aquilo que é do meu coração, aquilo, por exemplo, que é desejo meu pecaminoso, que eu tenho que repreender, que eu tenho que combater, e eu consigo discernir a voz de Deus falando, me orientando, me instruindo, e eu consigo discernir da voz do diabo, do inimigo, me induzindo, me instigando para o mal, para o pecado. A maldade está aí. Uma pessoa que não tem discernimento, ela é induzida pelo mal e nem percebe. Vivemos em dias em que a malignidade está solta. Veja os jornais aí, minha gente. Esses dias um casal foi preso que batia numa criança de 4 anos de idade, espancava. Você viu isso na televisão? Espancava uma criança de 4 anos. Uma criança de 4 anos de idade. Vivemos em dias da maldade tamanha que num relacionamento, por exemplo, um homem retalha uma mulher. Passa ali nos jornais. É verdade ou não é? Vivemos em dias de gente que vai assaltar os outros, e já está errado, porque é crime, não é só pecado, e além de assaltar, dá um tiro e mata, por causa de um celular, por causa de qualquer coisa. A maldade está aí, a malignidade está aí, e nós temos que ter discernimento, e o Espírito Santo tem para nos dar, porque o inimigo continua vindo no pé do ouvido, mas quando eu tenho discernimento, eu repreendo a voz dele, eu repreendo a atuação dele. Quando eu tenho discernimento, eu vejo o laço que ele está armando, e eu não caio não. Quem está entendendo, diga amém. Só que essa turma aqui, infelizmente, não tinha isso. E aí, a palavra deixa claro que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Desprezaram o que Deus deu. Olha o que Deus vai dar agora. Números 21, versículo 6, leia comigo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Quem foi que mandou, minha gente? Quem foi que mandou? Foi o diabo? Foi Deus. Foi Deus, né? Foi Deus. O Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes. Por que fala serpente ardente? Porque quando mordia, o veneno injetado parecia que queimava. Eu não sei qual é, faz alguns anos já. Anos atrás eu tomei uma vacina, dessas que a gente tem que tomar aí, e eu não lembro qual, mas entra na corrente sanguínea queimando. Você já tomou alguma vez uma vacina assim? Entra queimando, só para você ter uma ideia do que era o veneno dessa serpente aqui. Quando picava, entrava na corrente sanguínea queimando, por isso que fala serpente ardente. Continuando, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Estão desprezando o pão? Olha agora o que receberam. Cada um colhe aquilo que planta. Plantaram desprezo, plantaram indiferença, plantaram incredulidade, desconfiança. Olha a consequência. As serpentes se espalham pelo acampamento, saem picando todo mundo, e muita gente, está escrito aí no final do versículo 6, e morreu muito povo de Israel. Olha só, morreram como consequência da incredulidade, da infidelidade, da dureza do coração. Não foi o que eles haviam dito, não é? Que iriam perecer naquele deserto,
estão perecendo no deserto. Deus não quer que você pereça no deserto. Deus tem a terra prometida para você, Deus tem vitória para você, Deus tem bênção para você, mas para isso tem que entender, na hora da angústia não pode recuar, na hora do problema não pode murmurar, tem que orar e acreditar e abrir a boca e declarar. Lembra lá do Ezequiel, do profeta, no Vale de Ossos Secos? Ele estava lá e Deus diz: pode reviver os ossos sequíssimos. Ele disse: sei não. E Deus diz: abra a boca e profetiza. E ele profetizou, e quando ele profetizou, o rebuliço aconteceu, porque a palavra não saiu só da boca dele, veio do próprio Deus, e o rebuliço aconteceu, os ossos se juntaram, e se formou o esqueleto, e veio carne, e veio nervo, e veio pele, e se formou um grande exército, e depois ele profetizou de novo, e veio o Espírito. Então abra a tua boca e profetize a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ao invés de profetizar que é um nada, profetize é cheio do Espírito Santo. Ao invés de profetizar não tem jeito, é um varão valoroso, vai mudar, vai ser transformado, vai ser abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O povo começou a morrer, e Deus não tinha prazer nisso. Eles estavam colhendo o que plantaram. Ainda lá em Ezequiel 33:11, Deus vai usar o profeta para dizer: vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que não tenho prazer na morte nem do ímpio, antes que ele se converta. Convertei-vos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não tem prazer, só que Ele olha, Ele vê o coração de cada pessoa, e Deus é justo. Não existe ninguém mais justo que Deus. Eles estão colhendo aquilo que plantaram. Diga para a pessoa que está ao teu lado: você vai colher o que você plantar. Você trata de plantar bem, viu? Você trata de plantar direito. Você trata de plantar o bem, porque se você plantar o bem, você vai colher o bem. Você trata de plantar fé, porque se você plantar fé, você vai colher milagre. Ô pastor, como é que planta fé? Abrindo a boca e declarando, abrindo a boca e profetizando. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se profetizar maldição, vai colher maldição. Se profetizar morte, não é que eles estão colhendo morte? Muito bem, Deus estava trabalhando, até que chega a determinado momento, com as mortes acontecendo, a ficha cai e o entendimento chega. Versículo 7: pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Se você tiver uma caneta, grife aí. Se a pessoa não reconhece o seu pecado, a coisa não vai mudar, amados. Desde que o ser humano pecou, o primeiro, Adão, juntamente com sua esposa Eva, o ser humano lá no início, colocou a responsabilidade no outro. Quando Adão pecou e Deus perguntou: por que você fez isso? Ele poderia ter dito: porque eu queria ser igual ao Senhor, porque a serpente disse que eu seria como o Senhor, mas eu vi que deu ruim. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter dito: me perdoe pelo meu desejo maligno, me perdoe pelo meu desejo errado. Mas ele não fez isso. A resposta foi: a mulher que o Senhor me deu, a culpa é tua. Aí Deus pergunta para a mulher: mas por que você fez isso? Aí eu sou uma santa, foi a serpente, ela me enganou, tadinha de mim, sou uma bobinha, uma inocente, não é? Você já viu aquela frase: sabe de nada, inocente? Sabe sim, sabe de tudo, e fez porque quis. Deus avalia a intenção do coração. Deus não gosta de uma pessoa que não assume as suas responsabilidades. Davi entendia isso, por isso quando ele pecou, ele se arrependeu, ele confessou o pecado. Ele mesmo vai dizer, deixa marcadinho aqui que a gente já volta, vai comigo no Salmo 32, vai lá comigo rapidinho. Esse Salmo 32 aqui, ele escreve concomitantemente, inspirado pelo Espírito Santo, ao Salmo 51, após ter pecado, caído no adultério e mandado matar Urias. Deixa eu ler aqui, vou ler do 1 ao 5, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu:
confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha só, Provérbios 28, 13, o texto vai dizer: aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ele confessou e Deus o perdoou. Deus o perdoou, só que as consequências vieram. Do mesmo jeito aqui, volta lá comigo em Números 21, o povo vai chegar a Moisés reconhecendo o pecado, e quando se reconhece pecado tem que se dar nome, viu, minha gente? Se dá nome, tá? Peraí, pastor, tenho que contar para os outros? Não, entra no teu quarto, fecha a tua porta e seja sincero diante de Deus. Senhor, me perdoe porque eu fiz isso, que a intenção era essa, o desejo era esse. Ô pastor, Deus não já sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca, para tirar do teu coração aquilo que contamina. Deu para entender? Ele quer ouvir você falar: eu fiz isso por causa disso, o interesse é esse, a motivação é esse. Por pior que seja, você pode falar para Deus. No outro dia não vai estar na capa do jornal não, viu? No outro dia não vai estar na rede social. Ele não vai contar para ninguém. Ele quer ouvir você falar, para Ele sarar o teu coração, para Ele trazer refrigério à tua alma, para Ele tirar o peso do teu coração. Dê nome e dê as intenções com sinceridade. Muito bem, voltou lá em Números 21, no versículo 7, a turma chega para Moisés reconhecendo, né? Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. E aí eles pedem dizendo: ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Moisés pede para Deus tirar essas serpentes, ora por nós, clama por nós, intercede. E o Moisés fez isso porque ele era um homem de Deus, ele andava com Deus. Não é o que diz aí, ó? Então Moisés orou pelo... Se fosse hoje um monte de crente que tem por aí, você acha que ia orar? Pesa a mão, Deus, castiga, faz juízo. Está cheio de gente que quer misericórdia para si e juízo para os outros, quer bênção para si e maldição para os outros. Isso não anda com Deus não, irmão. Moisés andava com Deus. Quem anda com Deus parece com Deus. Deus é Deus de misericórdia. Se houver arrependimento sincero e verdadeiro, né? Tiago 2,17, Tiago 2, versículo 13, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem está entendendo, diga amém. Pediram, Moisés orou, Moisés intercedeu. Mas Deus vai responder. Ao invés de tirar as serpentes de uma vez, do mesmo jeito que elas apareceram, Deus tinha poder para fazer elas sumirem, mas Deus não fez assim. Versículo 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para... Qual era a intenção de Deus? Despertar a fé do povo, para o povo acreditar, não é? Para o povo compreender. Pode ter sido pecado, mas tem uma saída. Deus providenciou a saúde, Deus providenciou a salvação, Deus providenciou o livramento, Deus providenciou a vitória que eu preciso. Deus está trabalhando a fé. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus está trabalhando a fé. Você pode não estar entendendo, você pode estar enfrentando um problema na tua vida, na tua saúde, no teu casamento, na tua vida financeira, você pode não estar vendo saída. Deus está trabalhando na tua fé e Ele tem vitória para você. Creia. Deus providencia então. Deus vai dizer a Moisés o que fazer, e o Moisés faz. Versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo, dependendo da sua tradução, sarado. Então Moisés faz a serpente, coloca lá de metal, coloca numa haste e coloca no arraial, coloca lá. Deus está trabalhando a fé, não é? Deus está trabalhando a fé deles, para que eles acreditassem. A serpente mordeu, mas tem um escape. Deus providenciou o escape, Deus providenciou a saída. Declare comigo: Deus já providenciou meu escape, Deus já providenciou a minha saída, Deus já providenciou a minha vitória. E essa serpente representa na teologia, o que eu disse no início da mensagem, é um tipo de Cristo, representa Cristo. A serpente em si não tinha poder nenhum, era um pedaço de metal, não é? Era o que ela representava, porque Deus falou, Deus liberou a palavra: quem olhar vai ser curado, vai ser sarado. Não precisava ir lá correr nem tocar, era só olhar. Olha a fé que Deus está despertando nos corações.
Foi picado, não vai morrer não, não vai cair duro no chão não. Corre para olhar para a serpente que você vai ser curado, vai ser sarado. Era acreditar. Imagine uma pessoa que estava ali fazendo alguma coisa dentro de casa, imagine você lá lavando louça, vinha a serpente, picava, qual era o pensamento da mulher? Deixa eu correr e olhar lá para a serpente de metal, vou ser curada, e voltava curado, o veneno era neutralizado na hora, instantaneamente. Deus estava trabalhando a fé deles, não era a serpente pela serpente, era o que ela representava. Só que teve uma turma, a maioria entendeu, só que teve alguns que não entenderam. Quando saíram de lá, sabe o que fizeram com a serpente metal? Guardaram, esconderam, levaram e começaram a adorar a serpente como Deus. Não compreenderam que aquilo ali foi o meio pelo qual Deus usou para trabalhar a fé no coração deles. E isso durou 700 anos. Leia comigo o segundo livro de Reis, capítulo 18. Amém? Por que eu estou falando isso? Eu faço questão de te mostrar, porque nós vivemos em dias, que já não é de hoje, a Bíblia mostra isso, vai lá, 2 Reis 18, 3 e 4. Nós vivemos em dias, infelizmente tem muita gente por aí, não é? Deus usa o que quer do jeito que quer, amém, minha gente? Não é? Diz lá no livro de Atos que até os lenços e aventais de Paulo se levavam e colocavam sobre os enfermos, eles eram curados. Diz Atos ainda que onde Pedro passava, a sua sombra, não era a sombra que curava não, minha gente, a sombra é uma projeção de ausência de luz, encobre luz. Sombra não cura ninguém não, mas era o meio pelo qual Deus usava para curar, para abençoar, como os lenços, era o meio. Mas não podia atribuir fé ao lenço de Paulo, ao avental. Por que eu estou dizendo isso? Nós vivemos em dias de gente por aí, vende lenço ungido, chapéu ungido, rosa ungida, meia ungida, ou não? Travesseiro dos sonhos, e por aí afora, depois você vê lá, não é? Encontrou, segundo Reis 18, versículo 3, e fez o que era reto, está falando do rei Ezequias, aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Tiveram a serpente de metal como uma divindade. De Moisés aqui para Ezequias, estamos falando um período de 700 anos. 700 anos ocultamente, secretamente, uma parcela do povo adorava a serpente de metal como uma divindade, como Deus, e a serpente em si não tinha poder nenhum, era o que ela representava, e é disso que Jesus falou. Volte comigo lá em João, onde começamos a mensagem, João capítulo 3, versículo 14, Jesus está falando com um fariseu, que conhece a Escritura, mas não tinha revelação, entendimento dela, que para se ter revelação da Escritura é necessário ter o Espírito Santo, não é? É ele que traz o rema, a revelação. João 3, versículo 14, Jesus falando a Nicodemos, dentre várias outras coisas, ele vai dizer, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. A serpente foi o meio pelo qual Deus usou para que as pessoas tivessem fé, e quem cria era curado, tinha vida, tinha saúde, e ele está deixando claro, me representa, eu vou ser levantado, eu vou trazer vida, eu vou ter saúde, eu vou trazer saúde, eu vou trazer bênção, eu vou trazer vitória. Quando isso aconteceu? Quando ele foi para a cruz. Na cruz, ele foi crucificado, ele derramou seu sangue. Na cruz, não é? Sendo crucificado, ele triunfou sobre principados e potestades. Deixa marcadinho aqui, Colossenses, vamos lá, carta de Paulo aos Colossenses. Na cruz ele vai triunfar, ele vai ter vitória. Vai lá comigo, carta aos Colossenses, capítulo de número 1. Carta aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu
Sangue. E onde ele derramou esse sangue? Na cruz, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Agora vá comigo no capítulo de número 2, agora o versículo de número 13, leia aí comigo. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Na cruz, Jesus derramou sangue para nos perdoar de todo o pecado. Na cruz, ele venceu toda a força do inimigo. Na cruz, ele cravou a cédula que nos era contrária, e ele nos purifica, ele nos dá vida eterna. Ele é o nosso Salvador. Agora, eu tenho que crer em Jesus. A cruz foi o meio pelo qual ele fez tudo isso. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque até hoje tem gente que reverencia a cruz em si, não é? Ou você nunca viu gente, por exemplo, que passa de ônibus na frente da igreja católica, faz sinal de cruz? Já viu ou não viu? Está espalhada por aí, não é? Em diversos lugares, crucifixos. A cruz em si, biblicamente, representa maldição, porque a Escritura vai dizer desde o Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas Jesus se fez maldito em meu e teu lugar. Leia comigo Gálatas capítulo 3, olha o que diz aqui a Escritura. Gálatas capítulo 3, versículo 13 também, só voltar um pouquinho à esquerda. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então ele se fez maldito em nosso lugar. A cruz foi o meio que ele usou para derramar o sangue, para triunfar sobre o inimigo, para nos dar vitória, não é? É o que ele fez, mas a minha fé, a tua fé tem que estar em Jesus, tem que estar naquilo que ele fez por mim e por você. Deu para entender? A cruz, Jesus foi crucificado? Foi. Mas ele não permaneceu lá, ele não está morto não, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive, ele reina, e se você olhar para ele, você acreditar nele, ele tem vida para você, ele tem saúde para você, ele tem eternidade para você. E nessa vida haverão aflições, sim, haverão problemas, mas ele vai estar contigo, ele vai te dar vitória. A cada luta que vier, você vai ter vitória. Vá comigo no Salmo 27, versículo 13. Ele tem para nós vida vitoriosa. Salmo 27, 13. Lá em Romanos, abra comigo, Salmo 27, 13. Lá em Romanos 8, 37, está escrito: somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. 1 de João 5, 4 está escrito: e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Salmo 27, 13 diz assim: pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Bens aqui, compreenda, é receber o bem de Deus, tá? Bens aqui não se limita a bens materiais, porque a pessoa que não tem entendimento já pensa: bens, está falando de casa, carro, dinheiro, não sei o quê. Não se limita a isso, é todo bem Deus tem para fazer na tua vida. Declare comigo: Deus tem bem para fazer na minha vida. Diga assim: Deus tem bênçãos para mim, para minha casa, para minha família, para o meu trabalho. Deus tem bênçãos. Deus tem bênçãos já nessa terra. Agora eu tenho que entender isso. Olhe para mim, mas eu não posso colocar o meu coração nisso. Deu para entender? Tem lutas? Tem. O meu coração tem que estar em Deus.
Porque onde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Nós servimos a um Deus vivo, todo-poderoso, não é? Ele tem bênçãos para nós, tem bênçãos para nós nessa vida. As lutas da vida virão, as aflições da vida virão, mas o Senhor estará conosco para nos dar a vitória. Mas nós não podemos esperar de Deus bênçãos só aqui nessa terra, porque nessa terra a nossa vida é limitada. Quanto tempo você acha que você vai viver? A gente não sabe nem se vai acordar amanhã. Parou para pensar? A gente não sabe, não é verdade? Por isso que a gente não pode fazer como aquele lá que Jesus contou a parábola. Depois leia no Evangelho de Lucas. Jesus disse que havia um homem que tinha uma grande safra, e aí ele mandou derrubar os celeiros, construiu outros, ele recolheu aquilo tudo, e ele olha para si mesmo e diz: alma, come, bebe, folga, porque tens agora para muito tempo. E Jesus vai dizer: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem será? Então, nessa vida terão aflições, mas o Senhor vai estar conosco, vai nos dar vitória, mas o nosso coração não pode se limitar só a essa vida. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, por que que não pode? Não é? E é o que desperta, infelizmente, em muita gente, um coração meramente materialista, e a Bíblia fala muito disso, né? Fala muito de gente que se perdeu por isso. 1 Coríntios 15, versículo 19, Deus tem vitória nessa terra? Tem, mas a gente não pode esperar nele só nessa terra. 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Diga comigo: nessa vida, vida vitoriosa, e no porvir, a eternidade inteira com meu Senhor. A maior de todas as vitórias é a vida eterna, e Ele preparou para você, Ele preparou para você, Ele preparou para a tua família, Ele preparou para quem crê nele, e Ele tem tudo isso para você, vida vitoriosa nessa terra e vida eterna com Ele. Então não deixa a angústia te dominar, não deixa a ansiedade te dominar, não deixa a depressão te derrubar, mas acredite, o teu Deus está contigo, Ele morreu por você, Ele derramou seu sangue por você, Ele faz de você mais do que vencedor, não só nessa vida, mas numa eternidade inteira, para estar ao lado dEle, glorificando e adorando o nome dEle. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Nessa vida, vida vitoriosa, e no porvir, a maior de todas, que é a vida eterna com o Senhor. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele. Talvez teu coração esteja angustiado, talvez teu coração esteja apertado, você tem enfrentado problemas na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, a depressão batendo a porta, mas não foi por acaso que o Senhor te trouxe aqui hoje, que hoje Ele quer tocar em você. Hoje Ele quer que você olhe para Ele pela fé e acredite: Ele tem a vida que eu preciso, Ele tem a saúde que eu preciso, Ele tem a vitória que eu preciso para a minha vida, para a minha casa. Ele tem. E se você crer, vai ser hoje, em nome de Jesus.